Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de geografia de hoje é sobre características gerais do planeta Terra. Nós vivemos em um planeta chamado Terra. Ele também é denominado como planeta Água, justamente porque 75% de toda a sua cobertura é composta por água, através de oceanos, rios e geleiras também. A Terra, ela está localizada no Sistema Solar e ele fica entre os planetas Vênus e Marte, e ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Além disso, o planeta Terra também é conhecido como um planeta telúrico. O que significa? Significa que ele é composto por rochas. E também há no Sistema Solar planetas que são compostos por gases, planetas gasosos, como Júpiter, por exemplo. Como mencionei anteriormente, o planeta Terra é um planeta telúrico. Além dele, há outros 3 planetas que são conhecidos como telúricos aqui no Sistema Solar. São eles Vênus, Marte e Mercúrio. E desses 4 planetas telúricos que temos aqui no Sistema Solar, a Terra é o maior deles. A Terra, devido à sua localização em relação ao Sol, fica numa posição privilegiada. Isso porque permite que haja água em estado líquido e também vai permitir que ocorra vida aqui na Terra. Então, no Sistema Solar, o planeta Terra é o único que possui vida, e isso é até agora que a ciência conseguiu provar. Somente na Terra há vida aqui no Sistema Solar. Com o avanço da ciência, pôde-se notar que o planeta Terra é um planeta esférico. Ele é um planeta esférico e tem seus 2 polos, a parte inferior e a parte superior achatadas, devido ao seu campo magnético. E aqui na superfície terrestre, que é onde nós habitamos, é aqui que há a existência de vida. E nessa parte aqui da Terra, ele é composto principalmente por rochas, por água e também por minerais. E é uma superfície bem diferente, porque tem partes que são baixas, tem partes que são altas, como as montanhas, e também tem profundas depressões, que são as partes bem mais baixas da Terra, que estão principalmente nos oceanos. E aqui vai algumas informações gerais sobre o planeta Terra, eu vou mencionar aqui para vocês. O nome do nosso planeta se chama Terra. Ele tem um diâmetro de aproximadamente 12.576,2 km. A área da sua superfície é de aproximadamente 510.072.000 km². A sua distância para o Sol é de cerca de 149 milhões de quilômetros. O seu satélite natural é a Lua. O seu período de rotação é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. O período de translação é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos e a sua temperatura média é de 14 graus Celsius. Atualmente a sua população é de 7 bilhões, 722 milhões e 522 mil habitantes. Enquanto eu estava citando as características da Terra, eu mencionei 2 nomes, que são rotação e translação. Rotação e translação são os movimentos mais importantes da Terra. A Terra possui diversos movimentos, mas os movimentos mais perceptíveis são justamente esses, a rotação e a translação, porque os seus impactos na Terra são notados diariamente por nós. Rotação. Rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma, através do seu eixo imaginário. O tempo de rotação da Terra é de cerca de 24 horas. Para ser mais preciso, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Devido ao movimento da rotação, nós observamos que o nascer do Sol geralmente é em uma posição e o pôr do Sol fica em outra posição. Isso se dá principalmente pelo movimento que a Terra faz, ela está em constante movimentação. Geralmente, quando o Sol nasce a leste e depois você vê o pôr do Sol a oeste. Isso se dá pela rotação, pelo movimento terrestre, que geralmente a gente percebe quando nós estamos aqui na Terra. Nós aparentemente achamos que é o Sol que está se movimentando, nós temos essa ideia, mas na verdade quem está se movimentando é a Terra. E esse fenômeno que eu citei para vocês, da ideia que nós temos de que o Sol está se movimentando, se dá o nome desse fenômeno, movimento aparente do Sol. Mas na verdade, como eu mencionei, quem está se movimentando é a Terra. E o principal efeito e o principal impacto que nós vemos pelo movimento da rotação é justamente a sucessão de dias. Acaba um dia e começa o outro, entre a questão do dia e da noite. E tem a translação, que é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Assim como eu mencionei que ela tem um movimento de rotação, que é um movimento que ela faz em torno de si mesma, a translação vai ser um movimento ao redor do Sol. Geralmente demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos para que ela complete esse ciclo. Mas por convenção,
geralmente são 365 dias que são comemorados. E a cada 4 anos são adicionados um dia ao ano, que geralmente é no mês de fevereiro. Que no mês de fevereiro, que normalmente possui 28 dias, a cada 4 anos vai ter um dia a mais, que são os conhecidos anos bissextos. E esse movimento de translação, ele vai gerar alguns impactos aqui na Terra, porque devido à sua posição ao longo do ano, em que ele vai fazendo o seu giro ao redor do Sol, nós vamos ter as estações do ano, que é devido à sua inclinação, em relação ao seu eixo imaginário. Então, ao longo do ano, nós vamos ter 4 estações, que são o verão, o inverno, o outono e a primavera. Ainda em relação a essa inclinação da Terra, ao longo do ano nós também vamos ter as zonas polares aqui na Terra, que devido à sua posição ela vai receber diferentes intensidades de radiação e de luz. E essas zonas elas são divididas em algumas zonas que nós vamos conhecer aqui agora. Nós temos a zona tropical, que é uma zona que fica bem na linha do Equador, e nessa parte da Terra ela vai receber muita incidência de calor e de luz. Então essa é a área mais quente da Terra, que é a zona do Equador. Inclusive o Brasil fica nessa área aqui da zona tropical. E ainda devido a essa posição da zona tropical, de onde fica essa zona, os dias da Terra também serão de maneiras iguais. Tanto o dia quanto a noite terão horários mais ou menos bem definidos. Nós temos também as zonas temperadas. As zonas temperadas elas se dividem em duas. São a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. A zona temperada do norte ela fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. E já a zona temperada do sul, ela fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E nessas zonas, as temperaturas são intermediárias e você também vai encontrar uma diversidade de paisagens, de biomas e também 4 estações bem definidas. E nós temos também as zonas polares. Essas zonas polares são as partes mais geladas do planeta. E são 2 zonas polares que existem. A zona polar ártica, que fica ao norte, e a zona polar antártica, que fica ao sul. Elas também são chamadas de zonas glaciais e apresentam as menores temperaturas e menor incidência de raios solares na Terra. E agora eu vou falar para vocês mais explicitamente sobre as estações do ano, que são verão, inverno, outono e primavera. Na zona temperada da Terra, ela é bem mais definida. Vocês têm as 4 estações bem definidas devido à sua posição na Terra. No verão, os dias são mais longos e também mais quentes. Isso porque a Terra vai estar em uma posição que ela vai receber bem mais incidência de calor e de radiação. E também as noites são mais curtas. No outono e na primavera, a Terra vai estar em uma posição em que tanto o Polo Norte e o Polo Sul vão receber a mesma incidência de calor. Então, tanto o dia quanto a noite vão ter o mesmo horário, vão ter a mesma duração de tempo e também você vai ter uma temperatura mais... não vai ter uma temperatura tão quente, também não vai ter tão frio. São umas estações em que as temperaturas são mais intermediárias também. E nós temos também o inverno, que nessa época do ano a temperatura do ar é bem mais fria. Isso porque a Terra vai estar em uma posição em que vai receber menos incidência solar, então por isso a noite também vai ser bem mais longa e fria nesses períodos. E por último vale ressaltar que na zona tropical, que é a zona em que fica o Brasil, nós vamos ter essas 4 estações, elas não vão ser bem definidas. É um pouco mais difícil de definir elas, justamente porque ela recebe sempre muita incidência de radiação. Então, em cidades, por exemplo, como São Luís, Fortaleza e Manaus, nós vamos ter 2 estações bem definidas, que são apenas um período chuvoso e um período seco. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula sobre as características gerais do planeta Terra. Antes de vocês saírem, deixem seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Até a próxima!